Estamos ao vivo. Boa tarde, gente. Estamos aqui de volta, né? Agora com essa palestra super interessante que se chama PET, que ela vai falar sobre um sistema nossa, eu não consigo pensar na palavra delivery, de drogas e vacinas. Liberação, obrigada. E a gente está aqui com a Aline, que vai falar um pouco mais sobre isso. E também é importante falar que qualquer pergunta podem deixar aqui no chat, que a gente vai perguntando ao longo da palestra. Muito obrigada pela sua participação. E pode começar, Aline. Obrigada. Eu vou então começar aqui a apresentar minha tela. Já tô compartilhando, né? Tá sim, compartilhando. Só não a apresentação ainda, eu acho. Abrir. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou pôr aqui o modo apresentação, né? Bom, vocês devem ter visto, né, que teve uma troca aí na apresentadora. Então, quem ia apresentar inicialmente era a minha orientadora, a professora Patrícia Campana, e eu sou aluna dela, acabei de terminar o mestrado e provavelmente vou começar o doutorado com ela em breve. Então, eu vou falar para vocês um pouco, né, do que o grupo faz de pesquisa, né, dentro dessa área de sistemas de liberação. E aí vocês podem ir tirando as dúvidas conforme a gente for fazendo conforme eu for falando mesmo, a gente já pode ir discutindo algumas coisas. Então, eu queria começar, né, apresentando primeiro, né, o nosso grupo de pesquisa. Nós somos da EA, né, Escola de Artes, Ciências e Humanidades aqui na UFLeste. O grupo de pesquisa é o BMSPEC, que é o grupo de biomateriais e espectroscopia. Aqui nós temos, vou colocar esse pointer aqui, né, que aí me ajuda. Né, todos os nossos financiamentos do grupo, né, desde 2010. A líder do grupo é a professora doutora Patrícia Campana, né, que vocês já devem conhecer, ter tido aula com ela. Nós temos esse link aqui do espelho do grupo no CNPq, para quem tiver interesse. E aqui, né, eu vou falar então das pessoas que colaboram, né, que fazem parte do grupo, além dos alunos. Então, no apoio técnico, né, nós temos o apoio do técnico Clarino Vieira, técnico do laboratório, do térreo, né, do prédio dos laboratórios. A Eide Campana Piva é a pessoa que cuida da identidade visual e do design, né, do grupo. Então, esse slide mesmo que vocês estão vendo, todo bonitinho assim, quem faz é ela, e as imagens também. E aí, acho que é o de principal interesse, né, para vocês, são os colaboradores desse trabalho, né? Então, a gente não faz nada sozinho, né? Nesse grupo, a gente conta com muita colaboração de gente de vários lugares, né? Não só do Brasil. Então, começando com os colaboradores internacionais do CNRS na França, nós temos o Dr. Roger Hirons, que era uma das pessoas que ia falar, né, junto com a professora aqui na palestra, e o professor Didier Beguet. Então, o professor Hirons, ele é o Dr. Hirons, né, na verdade, ele é um químico sintético, né, ele trabalha com síntese de polímeros, especificamente fulerenos. E o professor Didier Beguet, que trabalha em colaboração com o Dr. Hirons, mas ele é teórico, né? Então, ele atua na parte computacional, na modelagem desses polímeros, para saber melhor algumas características, entender melhor a estrutura. A IASH, nós temos a colaboração com o professor Tiago Francoy, que vocês também devem conhecer, né? Professor também de biotech.
E ainda dentro da USP, a gente tem colaboração com o CEPOF, né, do Instituto de Física de São Carlos, o professor Vanderlei Banhato, e do grupo de polímeros, o professor Oswaldo de Oliveira Júnior, que também é conhecido como CHU. Aí nós temos também, né, aqui mais perto, colaboração com a professora Zelina Nantes da UFABC, e em Uberlândia, no Instituto de Física de Uberlândia, grupo também de espectroscopia e materiais, professor Alexandre Marleta e o professor Roberto Tosoni. Então, está apresentado o grupo, né? Nós temos os alunos de iniciação, mestrado e doutorado. E agora eu vou começar falando um pouco sobre, né, esse sistema de liberação, né? Então, eu queria começar principalmente com esse conceito dos nanomateriais avançados, né? O que a gente chama, né, de nanomateriais avançados? Eles vão ser, então, materiais que vão ter alguma propriedade na escala nano, né, na escala nanométrica, que é uma escala que traz para a gente, né, propriedades diferentes dos materiais, e avançados, porque a gente tem a possibilidade, então, de controle, né, controle na liberação, de resposta a estímulos, que a gente configura também como sistemas inteligentes. E aí, dentro dos possíveis nanomateriais que a gente pode falar, nós temos os scaffolds, né? Principalmente os scaffolds de polímero. Então, o termo scaffold, né, ele é uma palavra em inglês que nós não traduzimos, e o termo ele significa anteiro, né? Essa ideia ela veio justamente porque o scaffold ele começou como um material polimérico de suporte físico para a cultura celular, né? Então, inicialmente, a aplicação era principalmente para engenharia de tecido. E aí, depois, né, foram surgindo outras aplicações dentro da área mais das ciências da vida, né? A gente tem também a utilização para sistemas de liberação, mas ele também é aplicado para a área de energia, para a área de eletrônica, enfim, existem várias possibilidades. Né? Então, como eu tinha dito, né, a gente tem a liberação de drogas, né, que a gente pode se utilizar, né, desses dispositivos que a gente chama de scaffolds, e como é que a gente estuda, né, esses sistemas de liberação, né? A gente estuda eles através da liberação in vitro, né? Particularmente no nosso grupo, a gente faz esses tipos de estudos. O que seria, então, né, a liberação in vitro? Nós fazemos a liberação in vitro através de medidas de fluorescência. Então, como é que a gente faz, né? Vou explicar melhor. Você tem lá o seu dispositivo, né, o seu material, que é o scaffold polimérico, você incorpora a substância de interesse, ou às vezes uma substância modelo, e aí, se essa substância, né, essa molécula, ela não tiver já uma fluorescência intrínseca, né, então ela não emite fluorescência, você pode adicionar um marcador fluorescente a ela, né, para ter uma ideia dessa liberação. E aí a gente mede, então, né, a gente sabe exatamente o comprimento de onda que a molécula vai emitir fluorescência ou que o marcador emite, e a gente mede essa fluorescência, né, e vai quantificando, né, ao longo do tempo, como é que essa liberação ocorre, né. E aí a gente pode testar vários sistemas diferentes, né. Por que isso é interessante, né? Porque a gente pode fazer também os sistemas de liberação com os testes em vivo, né. Então, utilizando já diretamente animais. A liberação in vitro seria uma etapa anterior, né? E ela é interessante porque você tem uma sistematização maior, né? Então, com os testes, né? Com os experimentos de fluorescência, a gente tem um ambiente muito mais controlado, né? Então, com isso, a gente perde informação, né?
do organismo em si, mas a gente consegue ter uma ideia melhor do mecanismo, né? Como é que funciona essa liberação dessa molécula nesse sistema especificamente. Então, seria uma etapa prévia e ela é importante por isso. E, além disso, a gente otimiza recurso, né? Nos recursos eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de tempo e eu estou falando também de pessoas, né? Pessoas e animais. Então, com os estudos in vitro, a gente pode diminuir, né, o tempo total da pesquisa, né, do desenvolvimento desse nosso sistema de interesse. Consequentemente, né, você vai ter uma otimização, né, de recurso humano, então você não vai ter pessoas, de repente, trabalhando, não seria desnecessariamente, mas em trabalhos que às vezes não vão ter o resultado que a gente quer, né? Não vai ter um resultado conforme o esperado, então a gente também otimiza nessa parte. Tudo isso, né? Precisa muito de material, que geralmente é caro, né? Principalmente os polímeros, né? Os polímeros utilizados na área das ciências da vida, eles são bastante caros. Então a gente também tem a otimização do dinheiro. E o que para mim é o principal, a gente otimiza também no uso dos animais em pesquisas, né? Então, fazendo os testes preliminares in vitro, você não vai conseguir eliminar totalmente, né, os testes em animais, mas a gente consegue reduzir bem o número de animais que a gente vai testar, né? Isso vai de acordo, então, com a ética, né, do manejo de animais em laboratório, que é uma coisa que também está sendo colocada em pauta, né? Muitas vezes, algumas entidades, né, na Europa, por exemplo, eles estão tentando reduzir ao máximo e, quem sabe, até eliminar o uso de animais em laboratórios. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem que se atentar bastante, né? O máximo que a gente conseguir reduzir do uso de animais nas pesquisas. Sempre também mantendo a ética, né, no uso desses animais no laboratório. E aí eu queria falar agora, então, como é que a gente faz, né, desses scaffolds. Eu vou falar para vocês de uma técnica só, que é a técnica de spinning, né, que é a técnica que eu trabalhei durante a graduação, né, que eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso e também no mestrado. Para a técnica de eletrospinning, nós utilizamos um equipamento, né, que no caso do nosso grupo, a gente utiliza esse daqui que eu estou mostrando para vocês, que ele foi desenvolvido pelo próprio grupo, né, ele é patenteado, inclusive, né, com um sistema de automatização. Existem também equipamentos comerciais, né, e existem uns outros que também são construídos, mas de uma forma mais improvisada. Então, basicamente, né, como é que funciona o eletrospinning? Então, a gente tem essa câmara, né, do eletrospinning. Nós temos uma seringa com a solução polimérica, então nós precisamos dissolver esse polímero em algum solvente. A gente tem essa solução polimérica que vai ser injetada para dentro dessa câmara do eletrospinning. Nós vamos ter uma diferença de potencial, né? Então, aqui eu estou mostrando a nossa fonte, né? Essa diferença de potencial que vai atrair essa solução polimérica da ponta da agulha até o alvo, né, que é um alvo metálico. E aí, então, você vai ter formação de um fio, né, dá para ver até aqui, né. Você tem esse cone, né, que é formado, que a gente chama de cone de Taylor, e aí dele sai um fio, né, que seria o fio polimérico que vai ser depositado para a gente ter um scaffold aí com fibras, né. Então, mais especificamente, né, sobre essa técnica, nós temos que variar diversos parâmetros, né, uma técnica
ela parece simples, mas a gente tem muitas variáveis, né, que a gente pode utilizar para obter diferentes sistemas e às vezes até para otimizar, né, o nosso sistema. Então, eu vou começar falando um pouco desses parâmetros, né. A gente tem primeiro, né, a diferença de potencial, então nós utilizamos uma fonte de alta tensão para variar a tensão que nós desejamos aplicar nessa câmara. Então, nos nossos trabalhos nós temos variados, para vocês terem uma ideia, né, da escala, né, e dos valores, de 8 a 20 kV. Então, é bem alto, né? Nós pretendemos, inclusive, comprar uma nova fonte que vai até 60 mil volts, né? 60 kV. Então, é um equipamento que tem que ter um certo cuidado, né? A gente tem umas normas meio criadas pelo grupo de segurança, né, para mexer nesse equipamento. Outro parâmetro que a gente pode variar também é a distância, né? A distância da agulha até o alvo. Por que essa distância é importante, né? Essa distância é a distância que o jato, né, aquele fio polimérico, vai percorrer até o alvo. Então, ele não pode ser pequeno demais para que esse jato ele não seque a tempo de depositar uma fibra mesmo polimérica no alvo, e ele também não pode ser grande demais essa distância, né? Para que esse jato ele não chegue até o alvo. Então, por conta da gravidade mesmo, né, ele se deposite no chão, ou enfim, nessa parede aqui mais abaixo do nosso alvo. Então, essa é a importância da distância, né? Nós geralmente deixamos para os nossos experimentos a cerca de 10 centímetros. Outro parâmetro também aqui dentro da câmara é o parâmetro de temperatura. Então, também nós podemos controlar a temperatura, seja pelo ar-condicionado, seja por um sistema mesmo, né, de controle de temperatura mais específico, né, esqueci a palavra. É um controle maior de temperatura. Nós mantemos geralmente próximo à temperatura ambiente, isso influencia bastante também nas fibras que nós vamos obter, porque essa solução que está na agulha, ela vai evaporar, né? Até ela chegar no alvo, ela tem que evaporar. Então, se a gente tem uma temperatura mais alta, essa solução vai evaporar mais rápido, né? Mas a conta também não é meio que quanto maior a temperatura, melhor, porque às vezes pode evaporar rápido demais e nem sequer sair da agulha, né? Então, é um outro parâmetro que a gente pode variar. E aí nós temos os parâmetros referentes à solução, né? Não ao equipamento em si. Então, em relação aos parâmetros de solução, nós temos a utilização do solvente, né, para o polímero que a gente deseja utilizar, e também de concentração. Alguns dos solventes que a gente utiliza são de clorometano, metanol, cloroforme e de metilformamida. São solventes orgânicos comuns, né? Normalmente utilizados até em outros processos, na química orgânica, química analítica, enfim. E a concentração da nossa solução, né, também é um outro parâmetro muito importante. Nós utilizamos uma concentração em massa por volume, então uma relação entre a massa do polímero pelo volume total da solução. Geralmente a gente varia, então, mais ou menos de 6 a 15, 20%, né? Essa concentração. Isso vai interferir por quê, né? Também no scaffold final que a gente vai obter. Essa concentração, ela vai ser importante para a relação entre o polímero e o solvente. Então, se você tem muito solvente, né, muitas moléculas do solvente, você vai ter uma interação que não vai ser ideal entre o polímero e o solvente, e a mesma coisa vai acontecer se você tiver muito mais polímero do que solvente, né?
De qualquer forma, você não tendo uma interação ideal, você não dissolver totalmente o polímero, e aí, então, isso reflete, né, no scaffold, né, no material que a gente vai obter, por exemplo, tendo a formação de fibras que elas não vão ser totalmente uniformes, que depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então, esse também é um parâmetro crucial, né, para obtenção de scaffolds, que a gente chama de adequados, né, da técnica de eletrospin. Um outro parâmetro que a gente pode variar também é o diâmetro da agulha, né? Isso vai interferir no quanto de polímero que a gente vai conseguir injetar na câmera. Então, a gente tem a variação, por exemplo, né, de 21 e 30 gauge, né? Tamanhos de agulhas. Tudo isso que eu estou falando, né, dos parâmetros, é para vocês terem uma noção, né, de escala, uma noção melhor de como é que isso funciona, né? E aí, por fim, a gente tem a injeção, né? A taxa de injeção. Então, nós temos no nosso equipamento uma bomba de injeção automatizada. Então, nós podemos controlar essa taxa de injeção desde muito baixa, né? 0,25 ml por hora, até uma taxa já mais alta, 2,4 ml por hora. Isso também vai influenciar no quanto que a gente vai ter de solução polimérica sendo injetada na câmara. Também vai influenciar no tempo que essa solução vai ter de secagem, no tempo que ela vai ter para chegar até o alvo, né? Então, também aí é um parâmetro bastante considerável. E, por fim, o tempo, né, que não está descrito como nenhum número aqui, mas nós temos também o parâmetro de tempo, que seria o tempo de deposição das fibras para a formação de cada scaffold. Então, em geral, nós deixamos esse equipamento rodando de cerca de 20 a 30 minutos para a gente poder, então, obter aí um scaffold. Agora, eu vou falar sobre o que a gente pode pôr, então, dentro desse scaffold para liberação. Um composto, né, que está muito em voga, né, hoje em dia, que tem as pesquisas, né, têm crescido, né, principalmente também na área de biotecnologia, e sobre os efeitos terapêuticos também, né, é o composto que é o própolis, que esse, particularmente, nós utilizamos em colaboração com o professor Tiago Francoy, né, o própolis ele é obtido no meliponário da EASH mesmo, né, das abelhas sem ferrão que o professor cuida, né, na EASH. Então, eu vou falar um pouco sobre o própolis, né, porque que é interessante a gente colocar ele no nosso scaffold, né. Primeiro, ele é um material resinoso, então o própolis ele é coletado, né, quer dizer, as abelhas elas coletam, né, diversas partes, né, de árvores, troncos, galhos, folhas, resina de plantas, enfim, né, e aí formando esse própolis, né, que ele vai ser então um composto que vai ter principalmente a resina, né, na sua composição. Ele é utilizado, né, pelas abelhas como uma proteção física e também biológica. Então, as abelhas utilizam ele como uma barreira, né, na colmeia e também para proteção contra patologias de alguns micro-organismos. Daí a gente já vê, né, o potencial terapêutico, né, da própolis. E essas propriedades terapêuticas, elas vão estar relacionadas principalmente, né, a propriedades também que as plantas, né, que vão compor a própolis também terão. Então, a própolis, ela é um material que a composição depende do meio, né, em que as abelhas estão. Então, depende da vegetação local.
E aí, o que a gente tem de interessante, né, para essas propriedades terapêuticas, né? Nós temos duas classes de moléculas principais, né, das próprias que são também as classes de moléculas que nós estamos estudando, no momento que são as cumarinas e os flavonoides, né? Vocês podem ver aí, elas são moléculas orgânicas, né? E a gente encontra, né, principalmente os flavonoides, né, basicamente em quase todos os própolis a gente encontra, então, essa classe de molécula dos flavonoides. E os dois, né, têm seu potencial terapêutico, né, e especificamente as cumarinas, elas têm também uma relação interessante com a luz, né, e como, né, no nosso grupo nós estudamos também espectroscopia, a gente se interessa bastante por moléculas que tenham uma interação com luz, de forma que elas possam emitir fluorescência, ou ter uma transferência de energia, né, por conta da excitação pela luz, enfim. É também um alvo grande nosso de interesse de estudo. E, né, eu também gosto de ressaltar bastante, né, uma importância de se estudar a própolis, o mel, enfim, qualquer produto de abelhas é uma importância relacionada às abelhas em si, né? Então, a manutenção desses animais, né, no nosso planeta. Então, hoje a gente sabe, né, existem muitas espécies de abelhas ameaçadas de extinção, né? Então, essas abelhas, elas, tanto as abelhas sem ferrão, que são as abelhas que a gente trabalha, quanto as demais abelhas, né, elas têm uma importância muito grande em polinização, né, para a agricultura, né, e existem já vários estudos que mostram que a extinção das abelhas, né, no nosso planeta traria uma crise agrícola muito grande, né? A gente teria um problema grande para a produção de alimento, né? Uma escassez de comida. Então, estimular a criação, né? O cultivo não. Estimular a criação dessas abelhas é uma forma também de estimular que elas continuam aí exercendo o seu papel, né, muito importante, né, um papel ecológico muito importante. E aí, seja para fins gastronômicos, seja para fins biotecnológicos, o importante é a gente estar sempre valorizando, né, esses produtos, principalmente a própolis, né, no nosso caso. Outra coisa também de interesse, né, é que parte, né, desses problemas que nós estamos tendo com as abelhas, né, com a extinção das abelhas, também é por patógenos, né, de micro-organismos que eles vão se instalar e vão afetar as colmeias de abelhas. Então, de repente, dá para pensar também no uso, né, de scaffolds com própolis para proteção das próprias colmeias, né, desses patógenos também para facilitar, né, a criação desses animais, que são muito importantes. E aí, eu tinha falado, né, das cumarinas, né, e da relação interessante que ela tem com a luz, né? Então, nós temos uma outra vertente que não vai bem em sistemas de liberação, mas também está um pouco relacionada, né, com sistemas de liberação, que é a terapia fotodinâmica. Então, a terapia fotodinâmica, ela é uma terapia que ela utiliza justamente esses compostos que interagem, né, de forma específica com a luz, para a gente ter uma ação terapêutica.
E a cumarina é uma dessas moléculas, né, de potencial interesse. Ainda não existem muitos estudos, mas ela tem propriedades que são bastante interessantes também para o uso em terapia fotodinâmica. Eu vou explicar um pouco melhor, né, como é que funciona essa terapia. Então, primeiro a gente tem que ter esse fotossensibilizador, né, que ele vai ser, então, uma molécula que é fluorescente, né, então a gente também pode chamar fotossensibilizador de fluoróforo, salvo poucas exceções. E esse fotossensibilizador, ele vai ser excitado por uma luz, né, de um comprimento de onda específico, que então ele vai ser fotoativado, né, para ele ter a sua ação no meio. E para isso a gente precisa também do oxigênio molecular do meio, né, que com a interação da luz, né, no fotossensibilizador, a gente vai ter a mudança, né, de simetria, né, desse oxigênio molecular do meio, quer dizer, não, ele não vai mudar de simetria, quem vai mudar de simetria vai ser o fotossensibilizador. Então, a gente vai ter o oxigênio molecular do meio no estado excitado, que vai ser, então, a gente vai ter, então, oxigênio singleto. E aí a terapia fotodinâmica ela é usada, né, tanto para tratamentos de câncer, quanto para tratamentos antimicrobianos, né, eu vou focar aqui principalmente no tratamento antimicrobiano, e dentre as vantagens, né, e as desvantagens, ou os desafios que a gente tem com essa técnica, aí é que vem o potencial, né, dos scaffolds, né, para nos ajudar. Então, o que ela tem de interessante, né? Você tem os efeitos colaterais minimizados, né? Porque a terapia fotodinâmica ela não vai trazer muitos efeitos colaterais, né? No máximo que você vai ter é uma sensibilização da luz, mas nada muito grave, né? Na região em que foi aplicado o tratamento. Você tem um direcionamento maior, então terapia fotodinâmica, como ela se utiliza também, né, do oxigênio molecular, é uma coisa que ocorre de forma localizada, né? Então, dificilmente você vai ter um espalhamento, né, pelo resto do organismo, diferente do que a gente tem quando a gente usa algum fármaco via oral, por exemplo, né, que já tem várias outras rotas, né, que também são influenciadas. E aí também uma grande vantagem, né, da terapia fotodinâmica, especificamente, né, no tratamento de bactérias, é que você vai ter pouca ou nenhuma resistência, né, das bactérias a esse tipo de tratamento, diferente, né, do uso de antibióticos, né, que geralmente é o tratamento convencional, né, em infecções bacterianas. Já em relação aos desafios que a gente tem, né, eu posso falar um pouco da eficácia desse fotossensibilizador, né, e a eficácia vai estar relacionada principalmente à sua interação com a luz, né, então é basicamente isso, né, que está relacionado com a eficácia, e também, claro, né, com a toxicidade, mas em geral, atualmente se utilizam moléculas com baixa ou nenhuma toxicidade para o organismo. E também nós temos um outro desafio que seria em relação à penetração das células. Mas esse é penetração, né, da molécula, né, o fotossensibilizador nas células. Mas esse é um problema maior quando a gente fala da terapia fotodinâmica aplicada para o câncer. No caso das bactérias, nós não temos tanto esse problema. E aí, então, eu vou focar mais em relação à eficácia do fotossensibilizador, né, especificamente sobre ele. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. Ah, tá. Peraí, gente. Eu vou só arrumar um negócio aqui.
Eu já sei o que eu fiz. Cadê? Ah, é esse daqui. Ó, eu vou colocar ele aqui. Isso. E agora eu vou falar dessa parte, então. Deixa eu colocar aqui. Ah, pronto. Então, como eu tinha dito, né, focar principalmente na eficácia do fotossensibilizador, e a gente entra numa questão mais legal dos scaffolds e da interação, né, desse fotossensibilizador com a luz e como é que os scaffolds podem vir a ajudar nisso, né. Então, nós temos aqui, né, um exemplo de uma molécula que vai, né, ter uma interação específica com a luz, e essa interação a gente vai ver, né, através de um espectro de absorção, né, então a gente vê isso pela absorção, né, onde é que está essa absorção e qual a intensidade dessa absorção da luz. E aí a gente tem um exemplo aqui, né, que é a molécula. Um exemplo em que nós temos a molécula desagregada, então ela não está interagindo com nenhuma, com ela mesma, né? Com nenhuma outra molécula igual a ela só está interagindo com solvente. E a gente tem aqui uma resposta, né? Então, absorção aqui nesse comprimento de onda. Aí, numa outra situação, nós temos essa molécula interagindo com ela mesma, né? Dessa forma específica. E aí a gente tem, então, um outro padrão de interação com a luz, né? Ela vai absorver luz num outro comprimento de onda, a intensidade quase não muda. Já nesse outro esqueminha aqui, o amarelo, né, esse outro exemplo, a gente tem uma interação diferente da que ocorre aqui, né? Então, seria esses tipos de interação que eu estou mostrando, a gente chama de agregado, né? Então, aqui a gente tem a formação de um agregado diferente. Também vai resultar num outro comprimento de onda de absorção. E aí, por fim, esse vermelhinho, né? Ele vai interferir também não somente no comprimento de onda, mas também na intensidade de absorção de luz, né? E aí não existe certo ou errado, melhor ou pior, né? Tudo depende da aplicação que a gente quer dessa molécula para a gente saber, né? Qual desses 4 padrões que a gente tem aqui vai ser o mais interessante para a nossa aplicação, por exemplo, no caso da terapia fotodinâmica. E é aí que surgem, né, os materiais para nos ajudar. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, do que seria uma nanoargila aloesita, né, que é uma nanoargila que ela forma um tubinho, como se fosse uma folha de diploma enrolado. Ela vai ter uma ação ela tem uma alta capacidade de adsorção, né, e ela vai ter uma certa seletividade aí, né, dos tipos de agregado vão ser absorvidos com maior facilidade na superfície dessa argila, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, que seria esse, né, o vermelhinho, né, nesse caso, então ele que seria o agregado de preferência para ser absorvido, e aí ele pode ser absorvido tanto na superfície externa quanto na superfície interna. Então, essa é uma forma, né, de nós utilizarmos os materiais a nosso favor para interferir na interação que essa molécula vai ter com a luz, né, para a nossa aplicação específica e até mesmo, né, para a eficiência terapêutica, né, dessa molécula. Então, não só no caso da terapia fotodinâmica, mas também pensando, né, no efeito terapêutico, né, no organismo. E aí a gente pode ainda, né, imobilizar esse sistema, né, da nossa nanoargila com a molécula de interesse numa matriz sólida, que seria o nosso scaffold por eletrospinning. Esse daqui é um exemplo.
E então eu vou falar rapidamente, eu vou tirar aqui, porque isso daqui foi de uma... Vocês sabem, né, que eu fui chamada de última hora, então eu improvisei um pouco na minha apresentação. Esse daqui, ele tá com um vídeo, com uma gravação, então eu vou tirar do modo apresentação. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês, né, são as porfirinas, que também são moléculas de interesse para incorporação nos scaffolds, né? Elas são biomoléculas, né? Elas estão presentes em praticamente toda forma de vida que existe, né? Desde as bactérias até a gente. E elas têm uma aplicação interessante, né? Na ciência de materiais, na área de energia, por exemplo, nas ciências da vida, né, com potencial terapêutico, e também são muito utilizadas em terapia fotodinâmica, e na nanociência, né? Então, a gente pode utilizar ela para incorporar em nanoargilas, também em nanopartículas, nanotubos, enfim. E aí nós temos também outras propriedades associadas, né, que vão estar ligadas à escala nano. Aqui a ideia era só falar basicamente dessa interação com as nanoargilas, né, e essa é a porfirina específica que eu trabalhei no meu mestrado, que é um fotogênio. Ele é um oligômero, né, então aqui a gente tem uma unidade da porfirina e outra unidade da porfirina, eles estão ligados covalentemente entre si. Aqui a gente tem um dímero. Mas como o tempo está acabando, eu não vou me estender muito nisso. E aqui eu ia falar um pouco mais das propriedades fotofísicas dessa molécula. Queria mostrar para vocês só no finalzinho, né? Eu falei tanto dos scaffolds e do eletrospin, eu queria dar exemplos para vocês. Então, aqui nós temos, e aqui eu já posso voltar para a apresentação normal. Aqui. Então, aqui nós temos, né, um scaffold que foi feito com polímero PLLA, que é o poli-L-ácido lático. E aqui, essas são imagens de microscopia eletrônica de varredura, que é o MEV, que talvez a professora Patrícia tenha comentado em aula já com vocês sobre a técnica. Então, a gente tem diferentes ampliações, né, que a gente consegue ver. Então, a distribuição das fibras no material, se ela é homogênea ou não. Aqui a gente vê que não está tão homogêneo, né? E aí, dando zoom, a gente vê, né? Tem fibras bem mais fininhas, tem fibras que são mais grossas, e a gente tem esses aglomerados, né, que se formam nas fibras, que eles são decorrentes justamente daquilo que eu tinha falado no começo, que é a má interação entre o solvente e o polímero, né? Então, quando a gente não tem uma interação adequada, a gente tem a formação desses aglomerados na fibra, que a gente chama de bits. E aí, esse scaffold é legal também, porque nele a gente tem uma fibra que é porosa. Então, vocês devem estar vendo aí também, né, esses pontinhos pretos, né, no material, eles são poros. Então, essa fibra é oca. E esse poro, ele provavelmente é nanométrico, né? A gente não conseguiu ampliar mais que 10 micrômetros, né, na nossa escala aqui, mas ele provavelmente é nanométrico. Então, ele também é interessante para quem sabe, né, aplicações relacionadas à nanotecnologia. O outro que a gente tem, que aí fica ainda mais evidente essas BIDs, é o PLGA. Né? Então, aqui fica ainda mais evidente ó, a formação desses aglomerados, né? A distribuição é bem homogênea, mas nós temos bastante dessas BIDs, né? A gente chama essas bolinhas se formando pelas fibras. O que não necessariamente é algo ruim, né? Elas, inclusive, podem ter uma aplicação. Mas quando a gente deseja ter um sistema o mais homogêneo possível, aí então não é desejável, né, que essas BIDs estejam presentes. E o último, que é o que eu acho que é o mais bonito, e também foi o que eu trabalhei no meu mestrado, que é o PCL, é o polímero policaprolactona.
E aí a gente vê uma distribuição bem uniforme das fibras e o diâmetro também tá bem mais uniforme também, né? Essas fibras, elas não têm uma variação muito grande entre o diâmetro de uma fibra e da outra. E a gente também não tem a formação das beads e as fibras também não são ocas, né? Elas são sólidas, né? A gente não tem os poros que tinha naquele primeiro que eu mostrei. E aqui é um exemplo que eu trouxe também para vocês da incorporação de moléculas, né, nesses scaffolds. Então, aqui eu tenho só o scaffold PCL, que é o que eu mostrei para vocês. Nesse daqui, eu tenho um scaffold compósito. Então, é um scaffold que ele foi feito com o polímero e com nanoargila, e eu fiz uma dissorção, né, uma deposição de uma porfirina, né, que é o fotogen, que eu chamo de PG, né, abreviadamente, mas é uma porfirina. Então, a gente vê aqui, ó, essa capa que se forma é a dissorção da porfirina. E nesse caso, é um scaffold de PCL também, e eu fiz uma dissorção de uma solução da porfirina com a nanoargila. Então, aqui também a gente vê, né, essa capa, né, pelo material, e, inclusive dá para ver esses risquinhos aqui, né, eles são a nanoargila, né, são os nanotubos da nanoargila que também é possível ver nessa análise, né, de MEV. Outra análise que a gente pode fazer também é para saber como é que está a distribuição dessa molécula no nosso scaffold, né? Isso também é interessante, principalmente quando a gente pensa em liberação. Então, aqui, né, eu tenho esses dois exemplos que eu mostrei para vocês, né? O azulzinho e o amarelo, eles estão aqui, ó, o azulzinho e o amarelo. E essa é uma análise que a gente chama de espectroscopia por dispersão de raio-x, que a gente consegue saber, né, como é que é a distribuição atômica desse material, né? Então, eu escolhi aqui o alumínio e o silício, que estão presentes na molécula da nanoargila, e o carbono e o oxigênio seriam o meu controle, porque eles fazem parte, né, da composição do PCL, né, do polímero. E aí eu comparo, né, essas imagens para saber como é que é a distribuição, né? Esses pontinhos, eles marcam justamente a presença, né, desses átomos na amostra. Então, aqui a gente vê que a distribuição da nanoargila, ela é bastante uniforme. Inclusive, ela segue, né, nesse caso aqui fica mais evidente esse de baixo, ela segue a distribuição das fibras, né? Então, aqui a gente vê o carbono, né, a formação dessa fibra, e aqui a gente consegue ver, né, a nanoargila seguindo também, né, a forma das fibras. Aqui também, aqui, né, aqui no alumínio também fica bastante evidente. É uma técnica bastante interessante que a gente pode utilizar para saber a distribuição da nossa molécula de interesse no nosso material. E eu acho que eu já até passei do tempo, né? Eu tinha mais umas outras coisas aqui, mas também nada muito importante, era principalmente relacionado ao meu trabalho de mestrado. E então eu vou colocar nesse daqui, né? Falar para vocês que, eu vou ter que passar de novo, gente, me perdoa. Tá quase. Aí. Eu agradeço vocês, aqui. Eu agradeço vocês pela atenção, por terem me escutado aqui na palestra. Peço desculpas porque eu não tive tempo de me planejar melhor, né? O tempo foi pouco. E eu deixo aqui, né, o meu e-mail, então, meu contato para quem quiser entrar em contato, tirar mais dúvidas, enfim, oportunidades. E é isso.
Muito obrigada, Aline. Sem problemas sobre a questão de planejamento, foi tudo ótimo. E agora eu acho que a Ana tem algumas perguntas do público para fazer, né? Ah, tá. Eu tenho algumas perguntas aqui no YouTube. A primeira é: como vocês controlam a liberação e a quantidade de substância que é liberada? Então, a gente mede isso por fluorescência, né, a quantidade. Então, a gente vai vendo, né, ao longo do tempo, a intensidade de fluorescência vai aumentando. E com esses dados que a gente faz uma modelagem dessa liberação. Então, a gente se utiliza de modelos matemáticos para saber qual que é o padrão de liberação. Né? Então, a gente tem modelos, por exemplo, de ordem zero, de primeira ordem, tem Kors-Meyer-Pepper, eu não sei falar direito o nome, mas enfim, nós temos diferentes modelos, nós temos também um modelo por dimensão fractal, né, que é o modelo que a professora Patrícia estudou, né, ela tem inclusive um artigo publicado sobre esse modelo, e a nossa forma de controle, né, é o nosso principal objeto de estudo, né, não é tão fácil assim, então a gente faz a dissorção da molécula de interesse na argila e vê como é que é essa liberação, a gente faz a incorporação nos scaffolds, a gente faz incorporação em diferentes scaffolds, e cada um vai ter um padrão de liberação diferente, né? A própria incorporação nos scaffolds já vai trazer para a gente uma liberação mais lenta. Então, a gente já vai ter uma liberação mais prolongada aí, porque vai estar na matriz, né? E a molécula ela vai sendo difundida para o meio, né, aos pouquinhos. Mas a forma de controle que é o X da questão, né, para a gente. É o que a gente estuda, né, para tentar fazer uma liberação mais prolongada, né, e de forma controlada. Pode ser linear, pode ser por pulso, pode ser logarítmica. A gente tem diversos padrões. Não sei, respondi? Acho que sim. A próxima é: a absorção das porfirinas é realizada após a lavagem das nanofibras? Deixa imersa em solução contendo as substâncias de interesse? Por quanto tempo? A absorção a gente pode fazer também de diferentes formas, né? Então, nós fizemos, né? Uma das formas que nós fizemos foi a solução das porfirinas foi depositada, nós pipetamos mesmo, né? Em cima do scaffold. Então, essa pode ser uma forma, né? E aí depois a gente deixa num shaker agitando para garantir que isso fique o mais homogêneo possível. Outra forma que a gente pode fazer também é deixar a solução de porfirina no recipiente e fazer uma imersão do scaffold, né? E aí a porfirina vai ser absorvida, né, as fibras do scaffold, e aí depois a gente faz uma lavagem, todos os procedimentos certinhos para ter certeza de que foi uma absorção mesmo, né, e que aquilo não sai rapidamente, né. Então, tem essas formas. E também tem uma forma de incorporação da porfirina, que é na solução de eletrofiação, né. Então, no processo do eletrospinning, a gente já faz uma fibra que contém a nossa molécula de interesse, que aí acho que é a técnica, a forma mais difícil de incorporar, porque a gente tem que conciliar, né, os parâmetros ideais de eletrofiação com a incorporação da porfirina ou outra molécula de interesse. Obrigada. A próxima é: como vocês decidem o tipo de polímero e o solvente que vocês vão utilizar? O tipo de polímero depende bastante da aplicação. Então, algumas das características que a gente busca, né? A gente pode querer um polímero. Deixa eu só arrumar aqui. A gente pode querer um polímero mais hidrofóbico, mais hidrofílico.
a gente pode querer um polímero que tenha uma resistência mecânica maior ou menor. Também pode variar a degradação desse polímero. A gente pode querer uma degradação que ocorra em poucos meses, né, que é só o suficiente para o tecido se regenerar, né, ele vai liberar a substância só durante aquele tempo de regeneração, e depois ele vai degradar e vai ser absorvido pelo organismo. Ou quando a gente quer uma coisa mais duradoura, mais próximo de uma prótese, por exemplo, aí a gente quer um polímero que dure bastante tempo, né? Então, existem alguns polímeros que duram até alguns anos. Então, tudo isso depende bastante da nossa aplicação de interesse. E aí, como a gente utiliza a técnica de eletrospinning, a gente também pensa no que vai ser mais adequado, né? No que vai ser mais mas não seria fácil a palavra, mas seria mais ou menos, né? O que seria mais fácil para a gente utilizar também no eletrospinning, né? O que vai funcionar de fato, porque também não é tudo que a gente consegue usar com essa técnica, né? Que aí é uma limitação da própria técnica de eletrospinning. Mas tudo depende da aplicação, né? Esses 3 polímeros que eu mostrei, né? Que é o PLLA, o PLGA e o PCl, eles são diferentes em dureza, em hidrofobicidade. Então, às vezes a gente pode até não ter uma ideia, né? A gente quer uma característica específica e a gente vai lá e testa, a gente vê que na verdade não era bem aquilo e a gente muda. E às vezes um polímero que parecia não ser adequado acaba se tornando adequado para um propósito, né? Tudo varia bastante. Em relação à escolha do solvente, ela também está relacionada ao eletrospinning, né? Então, a gente precisa, né, de uma solução com carga para a gente ter a atração, né, da solução para o alvo, né, pela alta tensão que a gente vai utilizar. Mas nós utilizamos principalmente informações da literatura, né? Então, outros trabalhos, quais solventes que foram utilizados, a gente pode utilizar uma razão entre 2 ou mais solventes também, e aí testando isso, né? Mas a gente se apoia nisso principalmente por outros trabalhos da literatura ou por trabalhos de caracterização do próprio polímero, né? Para saber. Obrigada. Essa foi a última pergunta mesmo, porque a gente já está excedendo o tempo. Eu já passo a palavra para a Maria de novo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Rita. Muito obrigada por essa palestra, pela sua paciência, pelo seu tempo, né, tão de última hora, assim. Muito obrigada por salvar a gente. Foi super interessante a sua palestra. Eu achei também que tiveram perguntas muito pertinentes. Acho que as respostas foram muito boas também. Muito obrigada. E eu acho que nosso tempo, né? Já passamos um pouco, mas tudo bem. E agora a gente vai ter uma roda de conversa de vacinas com o Jorge Calil. E então, muito obrigada e nos vemos na próxima palestra. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada.